Olá pessoal, dando continuidade então a esse módulo em que nós estamos abordando a recaída, agora na parte 2, onde nós vamos tratar os sinais de recaída. E que sinais são esses ou como nós podemos identificá-los, né? Então, em primeiro lugar, a gente pode distinguir esses sinais de 3 formas. Eles podem ser emocionais, mentais ou físicos. E dentro de cada uma dessas categorias, nós vamos ter aí vários indícios de recaída que a gente pode utilizar para aprender. Então, os sinais emocionais em primeiro lugar. Aqui, povo de Deus, a pessoa não está conscientemente pensando no uso, mas ela está se projetando para aos poucos. Ela lembra como o uso é e está em negação de que aconteça novamente. Os sinais são isolamento, não ir ao tratamento ou reunião, ir às reuniões do grupo de apoio, mas não partilhar, engarrafamento de emoções, hábitos de dormir e comer pobres, não cuidar de si, mental e fisicamente, negação, relaxamento de regras autoimpostas. Então, dentro desses sinais aqui, nós temos várias possibilidades, existem muitos outros sinais que cada indivíduo tem pessoalmente, e aqui são algumas ideias para ajudar você a se perceber, você que faz o uso e você que é familiar de alguém que faz o uso. Nesse 8º ponto aqui, nesse relaxamento de regras autoimpostas, a pessoa tinha assumido compromissos, então ela tinha até mesmo uma disciplina toda voltada para o cuidado da abstinência, de um novo estilo de vida saudável, práticas que ela vinha cumprindo regularmente e aqui ela começa a dar uma relaxada. Seja no grupo de apoio, que ela passa a frequentar menos, seja na igreja, ela que estava indo mais assiduamente, seja em práticas que ela tinha dentro de casa. Então, aqui ela começa a se permitir a não fazer mais algumas coisas. Ela vai relaxando. Os sinais podem ser também mentais. A pessoa, nesse momento, ela está pensando no uso de drogas, mas está em guerra consigo mesma. Uma parte quer usar e outra parte não quer. Eventualmente, esta luta as derruba. Os sinais aqui são craving ou fissura. A própria abstinência já o corpo começa a sentir, então ele tem fissura. Começam a aparecer sinais de fissura. Pensamentos sobre pessoas e lugares associados com o passado das drogas. Bate uma baita saudade daquele amigo que fazia uso comigo, daquele bar que eu jogava sinuca, daquela praça que eu costumava frequentar. Então, pessoas e lugares associados aparecem. Até mesmo aquele amigo que eu deixei de ver depois do tratamento, então eu começo a sentir uma saudade louca sobre ele. Romantização do passado, quando o uso acontecia. Então, eu começo a lembrar do uso com mais frequência e também com certo saudosismo dele. Eu sinto falta daquele período, dos prazeres que eu sentia quando o uso acontecia, das pessoas maravilhosas que faziam parte desse uso, dos lugares que eu gostava de frequentar, como a gente disse anteriormente. Então, os danos que a substância traz, eu começo a esquecer. Ou eu começo a não pensar sobre isso, né? Sobre as consequências. E aí fica tudo muito romântico. Eu começo a me lembrar somente dos aspectos positivos de quando o uso acontecia. Minimização das consequências, barganha consigo mesmo. Então, eu sou um ex-fumante, fumava uma carteira de cigarro por dia. Por que não fumar 1 ou 2 cigarros por dia? É bem menos do que 20, né? Então, só depois do almoço. Não vai fazer mal. E aí eu começo a mentir aos outros. Mentir aos outros e mentir para mim mesmo. E começo também a pensar sobre como controlar o uso caso ele aconteça. Então, eu vou ao bar, encontrar aquele meu amigo que eu estou com saudades, e ali eu vou beber uma lata de cerveja e fumar um cigarro. Depois eu vou embora.
E pode até ser que na primeira vez eu consiga fazer isso. Eu vou lá, eu tomo uma lata de cerveja, eu fumo um cigarro, jogo uma partida de sinuca e vou embora. Eu ainda estou numa fase que eu consigo controlar o uso. E isso me dá tanta segurança. Eu começo até mesmo a pensar que, nossa, depois desse tempo que eu não usei, eu aprendi a controlar. Agora eu vou conseguir controlar. É possível não voltar ao abuso. É possível. E aí eu começo a planejar a recaída ou procurar oportunidades para que ela aconteça. Nesse momento, filhos de Deus, você que faz uso, você que é familiar, fica atento. Os sinais que você está tendo são sinais evidentes de que uma recaída está muito próxima de acontecer. Todos esses pensamentos, minimizando, barganha consigo mesmo, mentira apareceu, a coisa começa a ficar séria também. Eu começo a pensar em como que eu vou controlar o uso. Isso tudo é um sinal já, a recaída está iminente. Ela vai acontecer. E quando eu planejo, nesse momento, já é muito difícil de interromper o processo. É possível, mas nesse momento já está bem difícil. Quando eu começo a procurar oportunidades, então eu volto naquela praça que eu usei, eu encontro aquele amigo, eu vou àquele lugar. Aqui as coisas estão um pouco mais complicadas. Eu preciso estar atento, porque o nosso objetivo ao identificar os sinais é interromper o ciclo da recaída. Esses sinais eles podem ser também comportamentais. A pessoa para de fazer o que ela precisa fazer para permanecer abstinente. Então eu deixo de ir ao grupo de apoio, eu deixo de ir à missa ou ao culto. Eu começo pouco a pouco a abandonar comportamentos de sobriedade, de cultura de recuperação. E aí eu posso começar a agir como eu agia antes de parar com o uso. Fico rabugento, egoísta, começo a pensar em mim mesmo, deixo até mesmo meus filhos de lado, aqueles que eu sentia muitas saudades durante o tratamento e que eu de fato senti. Eu senti. Mas a droga começa, a automanipulação mental e também os meus comportamentos começam a negar tudo isso. Algumas emoções vão ficando fortes. Eu começo a sentir raiva disso que eu assumi como estilo de vida. Começo a descontar também essa raiva nas pessoas que estão ao meu redor. Começo a ignorá-las. E pode ser que eu até mesmo esqueça nesse momento do quanto eu desejo estar com essas pessoas e do quanto eu as amo. E do quanto elas estiveram comigo. E quando isso acontece, mais uma vez, eu tenho um sinal aí de uma recaída que está para acontecer. No terceiro ponto, a pessoa começa a pensar e dizer, talvez não de forma tão clara, que um drink, uma pedra, um trago não fará mal. Eu começo a verbalizar, falar isso para as pessoas que estão ao meu redor. Para minha esposa, amor, uma cerveja só, hoje é domingo. Olha esse calor, olha esse sol, uma cervejinha não vai fazer mal. Olha esse céu azul, como que eu não vou tomar uma cervejinha? Procura antigos amigos, aqui é o comportamento já. E aí devagar, mas de forma certeira, remove todos os elementos de sua vida que a mantém ancorada e balanceada. Quando esse comportamento acontece, a pessoa já está na beira do precipício. E se bater um vento mais forte, ela cai. Aliás, aqui nesse momento não precisa nem ser forte o vento. Um vento mais tranquilo já é o suficiente para derrubá-la. E o sexto comportamento, a pessoa fica extremamente defensiva e evasiva quando qualquer um aponta as mudanças no seu comportamento e atitude. Então, eu sou marido de uma mulher que faz o uso. E eu vou dizer para ela, amor, você não foi à reunião essa semana. A pessoa já fica defensiva, agressiva, ela se esquiva, procura justificativas.
Ou eu posso dizer para minha esposa também, amor, vamos rezar nessa noite? A gente está rezando todas as noites juntos, a palavra de Deus, perguntando também o que ela tem para nós. E aí esse comportamento que antes havia sido assumido, eu deixo de lado. Eu não quero mais rezar, eu não quero ler a palavra, não quero meditar sobre ela. E aí quando alguém me aponta isso, eu sinto isso como uma ofensa. Estão querendo cuidar da minha vida. Ou uma frase que é muito utilizada também, né? Tá me enxergando. O que você tá me enxergando? Essa frase, o que você está me enxergando? Você está cuidando da minha vida. Já é um sinal de fechamento. E a única pessoa que pode se abrir de volta é você, depois que você se fecha. Esteja atento. Não tem ninguém te enxergando. Não tem ninguém cuidando da sua vida. A pessoa quer te ajudar. E da mesma forma que você se abriu à ajuda um dia, você pode se abrir hoje. Abra, acolha. O que você quer de fato? Esteja atento aos sinais. Ficar defensivo, se fechar para ajuda, isolar-se, não acolher os apontamentos que quem está ao redor e me ama faz. Tudo isso é sinal de recaída. E junto desses sinais que eu coloquei aí para vocês, eu convido você a elencar os seus sinais de recaída. Quais são as emoções que antecedem um processo de recaída na tua vida? Quais são os pensamentos que você tem dentro de um processo de recaída? E quais são os comportamentos que você tem? E para você poder refletir isso tudo, você pode olhar para a tua história. Não precisa esperar uma nova recaída acontecer. Você pode olhar para a tua história, para a tua caminhada, para a tua vida, e você vai aprender muito com os episódios de recaída que você teve, com a sua caminhada de recuperação, com os tratamentos que você fez e faz. A tua história é uma baita professora para você. A tua história te ensina muito. E no que diz respeito aos sinais de recaída, ali existem vários segredos a serem descobertos. Existe um tesouro escondido na tua história muito valioso. Até mesmo nisso tudo que te marcou de forma muito negativa, difícil. Recaídas são processos dolorosos, trazem bastante dor normalmente. Mas, como eu já disse anteriormente, são oportunidades de aprendizagem. Vamos aprender com ela, então. E a recaída física? Então, todos esses sinais aconteceram aí ao longo de um tempo. Eu tive um lapso e aí eu tive uma recaída. A pessoa volta ao uso e alguns clínicos dividem essa fase em lapso inicial, que é o primeiro uso, e a recaída, que é o retorno ao uso descontrolado. Lapso inicial é o primeiro uso e a recaída, que é o retorno ao uso descontrolado. Do lapso inicial à recaída, a distância não é muito grande não, viu? Então, o primeiro uso aconteceu. Acende todos os alertas e peça ajuda para que o uso não se torne descontrolado o quanto antes. E aí a gente vai falar um pouco, ainda nessa parte, sobre o processo de prevenção de recaída, que é composto principalmente de 3 elementos. Em primeiro lugar, identificação dos fatores de proteção, de tudo aquilo que favorece o novo estilo de vida, o novo e saudável estilo de vida, de tudo aquilo que faz parte da cultura de recuperação, de tudo aquilo que deixa você e a tua família mais saudável, de tudo aquilo que é bom, agradável e que deixa a vida maravilhosa. O segundo elemento é a identificação dos fatores de risco, daquelas situações, daqueles lugares, daquelas pessoas que podem te conduzir ao uso ou ao retorno daquele comportamento que é destrutivo, daquilo que não é saudável, daquilo que faz parte da cultura do uso de drogas. E, em terceiro lugar, o planejamento de estratégias. Então, eu identifico todos esses fatores, os de proteção,
e os de risco, e aí eu vou planejar estratégias para colocar esses fatores de proteção em prática, vivê-los, e estratégias para evitar esses fatores de risco quando for possível, porque eu posso evitá-los, devo evitar, e quando não for possível, administrá-los. Quando eu precisar enfrentar alguma situação aí que é de risco, encontrar alguém ou ir a algum lugar que eu não posso evitar, como que eu vou fazer isso de uma forma saudável? E aí o plano de prevenção de recaída vai me ensinar tudo isso. Então, prevenção de recaída, algumas sugestões aqui para que você possa fazer um plano bem elaborado, né? Em primeiro lugar, participar de algum grupo de apoio. Você familiar e você que faz o uso. Existem grupos específicos para cada um de vocês e existem grupos que acolhem os dois, como, por exemplo, a Pastoral da Sobriedade. É um grupo para a família e um grupo para a pessoa que está fazendo o uso da substância. Fazer terapia é algo que você pode colocar no teu plano de prevenção de recaída. Você familiar, para não recair na codependência e em vários comportamentos destrutivos para você, família. E você que está na caminhada de recuperação, que não está fazendo uso. A terapia vai te ajudar muito a se conhecer melhor e também a identificar esses sinais de recaída. Terapia é um baita instrumento aí na caminhada de recuperação. Uma terceira dica é afastar-se de tudo aquilo que liga ao uso e à cultura do uso. Tudo aquilo está sublinhado ali até, porque é importante que você saiba, filho de Deus. Os elementos que compõem a tua cultura de uso de drogas, o teu uso, o teu estilo de vida de drogadição, eles precisam ser identificados e é importante que você se afaste deles pouco a pouco. É impossível permanecer com o mesmo estilo de vida, frequentando os mesmos lugares, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas e não voltar ao uso. Aqui é uma matemática básica, 2 mais 2 dá 4 e não vai dar outra coisa. Ouça bem, 2 mais 2 dá 4, não dá outra soma. Se eu frequento os mesmos lugares, convivo com as mesmas pessoas, tenho as mesmas atitudes, o final dessa soma aí é recaída na certa. Então, pouco a pouco, eu preciso me afastar desse estilo de vida de drogadição e construir um novo estilo de vida, com novos lugares, novos relacionamentos, novas atitudes, onde eu ativamente vivo a minha vida nova, dentro de uma cultura de recuperação. Ter um plano de curto, médio e longo prazo, metas claras, clareza, objetividade em quem eu sou chamado por Deus a ser. E o que eu vou fazer hoje, amanhã, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, para me tornar esta pessoa com a ajuda de Deus, que caminha comigo. Isso eu, família, e eu, usuário de alguma substância, junto com a minha família. Tornar a vida o mais agradável possível, criar um novo e saudável estilo de vida. Tornar a minha vida agradável significa fazer coisas que são prazerosas, viver a minha espiritualidade ao máximo, conhecer a minha igreja, a minha fé, desenvolver verdadeiramente um relacionamento com Deus, onde Deus não é alguém que eu procuro para evitar problemas, conflitos, mas Deus é alguém, é o meu Pai, com quem eu me relaciono e quem cuida de mim, que me ilumina, que me mostra os caminhos. Então, espiritualidade verdadeira, consistente, qualidade de vida. Procurar, sim, criar um novo estilo de vida saudável em todas as áreas da tua vida, como a gente já viu anteriormente nos módulos anteriores. Nós estamos dentro de um workshop que é cumulativo. Tudo aquilo que nós vimos, nós aprendemos, e tudo aquilo que nós estamos vendo agora, nós vamos agregando a esse conhecimento adquirido. Então, nós encerramos esta parte, falando um pouco sobre esse processo de prevenção, que nós vamos abordar novamente mais para frente, na terceira parte deste módulo. Espero você lá.
Deus abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve.